Olá pessoal, o assunto hoje é sobre endocrinologia e para falar com a gente sobre esse assunto a gente tem a honra de convidar o Dr. André Muniz, médico endocrinologista, ele que foi formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tem uma residência médica em clínica médica pelo Hospital Otávio de Freitas e uma segunda residência em endocrinologia pelo Hospital Agamenon Magalhães. Dr. André Muniz, seja muito bem-vindo. É um prazer, Paulo, e é uma honra estar aqui hoje com você. Nós já havíamos tentado em outros momentos esse encontro, mas hoje, graças a Deus, deu certo e nós podemos estar aqui para bater esse papo sobre medicina de uma maneira geral. As pessoas não têm ideia de quanto você é requisitado, é solicitado, para a gente conseguir trazê-lo aqui. A gente teve que pegar uma briga com um monte de gente, mas finalmente temos aqui você, isso é uma grande honra. Doutor André, como é que foi a sua formação, assim, a sua trajetória pela medicina até chegar lá na endocrinologia? Eu concluí o curso em Recife e logo que eu concluí, prestei concurso aqui para o estado de Pernambuco e comecei a trabalhar ainda lá nos idos de 1999 no regional do Palmares. Então fazia plantão de emergência, mas aí no comecinho de 99 eu tinha prestado o concurso para residência. Em maio comecei a residência de clínica médica lá no Otávio de Freitas e depois do Otávio de Freitas eu fui para a especialização lá no Agamenon Magalhães, que é um serviço de grande referência no estado e no país, com grandes expoentes. O chefe, Dr. Francisco Bandeira, é um palestrante internacional com vários artigos e livros publicados e tem um serviço realmente de excelência aqui num polo médico que Recife tem se tornado ao longo do tempo. E aí surgiram as oportunidades de vir trabalhar em Caruaru, que era a minha, digamos, minha meca, né? Para onde eu tinha vontade de vir. Minha família é aqui de Sanharó e eu, quando passava na viagem para Recife, eu imaginava morar e trabalhar em Caruaru quando eu concluísse o curso. E graças a Deus, Papai do Céu me deu essa oportunidade, abriu as portas aqui, eu agarrei com unhas e dentes e estou aqui já nessa caminhada há 21 anos. Agora em março completei 21 anos de Caruaru e sou cidadão caruaruense. Opa, que grande honra. E assim, muito bom pra gente tê-lo aqui, né? Depois dessa formação sólida, a gente conseguir tê-lo aqui no interior é uma coisa que engrandece muito a medicina do interior. A gente tem a oportunidade sempre que possível de reforçar com os colegas o quanto a medicina de Caruaru tem se fortalecido. A gente tem grandes hospitais de referência, a gente tem curso de medicina e a gente tem profissionais com formações muito sólidas que vêm trabalhar aqui. Eu acho que é um ganho muito grande para o interior, né? Isso, sem dúvida. Não tem como a gente não explorar justamente toda a capacidade técnica que existe dentro de uma região pujante, como é aqui em Caruaru, e tem chegado cada vez mais profissionais para justamente engrandecer a medicina aqui e tornar-se mais um polo médico dentro do estado de Pernambuco. E para quem não conhece Sanharó é conhecida, entre outras coisas, por ser uma região com uma bacia leiteira importante, produção de queijo importante. E aí eu sou de Cachoeirinha, que é outra região que também é produtora de concorrente. Queijo. E a gente fica sempre discutindo nos bastidores, sempre assim, olha, mas o meu queijo é melhor, o queijo da minha cidade é melhor, né? A gente nunca chegou num consenso com relação a isso. Esse consenso é difícil de obter. Eu acho que a gente vai precisar depois fazer um teste cego. Às cegas. Um teste às cegas para ver qual é o melhor queijo. Quando a gente pensa muito assim em endocrinologia, muitos temas vêm à cabeça, né? Mas não há como pensar assim, talvez de cara, na questão do diabetes, né? Uma demanda importante para a endocrinologia. Os tratamentos vêm se tornando mais eficazes com novas drogas nos últimos anos. Aqui no Brasil a gente tem o SUS, que acaba fornecendo boa parte das medicações para esses pacientes, programas na atenção básica, mas mesmo assim a gente vê muitos desses pacientes crônicos dando entrada nas emergências, acaba não tendo esse controle adequado do diabetes. Eu queria fazer duas perguntas assim, iniciais. O tema primeiro, como é que a gente consegue definir o diabetes? E segundo, por que é tão difícil a gente conseguir controlar esse diabetes? Verdade. Diabetes é uma doença, um conjunto de doenças, na verdade, que se caracteriza por hiperglicemia. Você tem alterações
no metabolismo da glicose, que vão, em sua grande maioria, já que nós temos em 90% de diabéticos tipo 2, vão cursar com a chamada síndrome metabólica, que tem a resistência à insulina como a base fisiopatológica do problema. E nessa síndrome metabólica, nessa fisiopatologia do diabetes, como a doença ocorre dentro do nosso corpo, existem inúmeros defeitos metabólicos, enumera-se aí de 8 a 12 defeitos, e os tratamentos eles vão justamente buscando acertar uma maior parte dos defeitos para cumprir esse efeito em corrigir essa glicemia de maneira mais segura. Hoje as drogas são muito mais seguras, com menos hipoglicemia, que é um fator que assusta, né? A insulina e as sulfonilureias, que são os tratamentos mais antigos, mas tem maior risco de hipoglicemia. Isso é o que realmente assusta, porque ao longo do tempo os estudos mostraram que a hipoglicemia é o fator que pode justamente aumentar a mortalidade quando você vai intensificar o tratamento. Então, tratamentos mais seguros, com menos hipoglicemia, corrigindo mais defeitos antes não explorados. Isso tem sido a tônica dos tratamentos nos últimos anos. E nós temos tido aí uma participação de drogas com muito bons perfis, reduzindo o risco cardiovascular. Então, a gente tem acesso hoje, através do SUS, para uma parte dos pacientes, mas esse acesso precisa urgentemente ser ampliado. Inclusive, já foi aprovado pela Conitec a ampliação de alguns tratamentos para reduzindo a idade, e você vai contemplar um número maior de pessoas, porque há uma grave epidemia de pacientes com diabetes, pacientes com obesidade. Então, à medida que você atingir esse público, você vai reduzir os custos ao longo do tempo. Então, essa intervenção é extremamente importante, porque você vai evitar infarto, evitar AVC, evitar insuficiência cardíaca, evitar internamento por essas patologias, e isso vai justamente trazer o recurso para a base, para a medicina preventiva de atenção primária, e você vai cuidar melhor desses pacientes ao longo do tempo. Até porque o paciente diabético acaba sendo um paciente que, quando ele intercorre, por essa questão crônica mesmo, e vai lá para a ponta, vai acabar tendo uma doença cerebrovascular importante, vai infartar, vai ter um AVC, esse paciente vai custar muito para o serviço. E além do custo assim, imediato daquela intervenção, o custo muitas vezes que esse paciente vai ter uma sequela importante, né? O custo de dias, de anos perdidos de vida é altíssimo devido à diabetes. É uma doença que nós sabemos que, se bem controlada, não complica, ou complica pouco. Mas se mal controlada, se negligenciada, nós temos uma pleiade de complicações que vão da cegueira, amputação, hemodiálise por doença renal crônica, e isso impacta muito, né, para a qualidade de vida das pessoas. E uma doença que tem controle, né? Não só pela questão de medicação, mas que passa muito também pela mudança de hábito de vida. Eu acho que talvez aí esteja a grande dificuldade, né? Essa é a verdade. Essa siglazinha, né, MEV, né, mudança de estilo de vida, é talvez a sigla mais difícil de executar dentro das práticas médicas de um modo geral. Na minha especialidade, principalmente, quando lido muito com o obeso, com o diabético, com o dislipidêmico, eu tenho extrema dificuldade que as pessoas tenham a disciplina, né? Eu escutei uma colocação numa reunião que participei, e a pessoa colocou que é o estilo CDF, mas não é o crânio de ferro como a gente dizia antigamente. A nossa adolescência, né? Aquele cara que sempre tirava notas boas. Né? Exatamente, é cadência, disciplina e foco. E as pessoas muitas vezes pecam aí em uma dessas coisas, até começam a atividade física, mas não disciplinam para permanecer, ou não tem um foco correto, porque às vezes se cometem erros em atingir um resultado muito além do que é possível, e aí comete erros muitas vezes não só do paciente, muitas vezes pelos próprios prescritores, pelos próprios colegas médicos que fazem indicações equivocadas. E muitas vezes a gente percebe que no momento do diagnóstico, a pessoa tenta fazer o máximo em metas cada vez mais rigorosas e resolve mudar a vida de uma maneira geral, e até há uma melhora com relação a isso, mas depois acaba não mantendo isso padrão, e aí volta os mesmos patamares. Né? Esse vai e vem, né, que a gente
aí já permeando um pouco o tema da obesidade, que a gente vê muito o chamado efeito sanfona, e que eu costumo brincar com os pacientes de chamar de efeito Cinderela, né? Não adianta você se arrumar só para festa, porque depois de meia-noite a carruagem vai virar abóbora e não vai funcionar. É interessante porque isso, assim, somos um país tropical, então a gente vê muito isso, assim, essa preocupação, por exemplo, em algumas determinadas épocas, né, assim, no período do verão, a férias de janeiro, então o pessoal fica um pouquinho na academia, faz uma dieta um pouco mais rigorosa, épocas de formatura, festa de casamento, mas o organismo também não gosta muito dessa inconstância, né? É melhor você manter uma estratégia de constância, mesmo que ela seja mais lenta, do que você tentar fazer as coisas rápido demais em um período muito curto, né? Isso. Essas mágicas, que muitas vezes são parte dos projetos fitness, projetos de verão, né, que você colocou muito bem, elas não funcionam. Elas precisam ser coibidas, porque a gente tem que pensar em médio e longo prazo, porque você vai prevenir, você tem que pensar em médio e longo prazo, porque a curto prazo você vai obter alguns ganhos, mas que não são sustentáveis se não forem executados da maneira correta. Uma coisa importante assim, destacar é que o diabetes, uma vez instituído, é uma doença crônica, que, dado o diagnóstico, você será diabético. Às vezes eu brinco com pacientes, olha, eu não conheço um ex-diabético, então diabético sempre diabético, isso vai impactar na sua mudança de vida. A decisão ou não de fazer uma medicação, e aí vai precisar discutir os níveis de segurança, enfim, as indicações, o grau, mas o diagnóstico, uma vez instituído, você vai precisar entender que aquele diagnóstico vai lhe acompanhar para o resto da vida. O que a gente tem percebido, de certa forma, nas últimas orientações das sociedades, seja de endócrino, seja de cardiologia, é que há um rigor maior nesse diagnóstico. Em parte se explica por essa questão da população estar vivendo mais, então quando a população acaba vivendo mais, você tende a ser um pouco mais rigoroso ali no começo para garantir uma sobrevida com maior qualidade, né? Mas ainda há uma certa dúvida sobre a questão do diagnóstico do diabetes. O que a gente poderia talvez comentar para as pessoas assim, sobre a questão dos sinais e sintomas, sobre a questão dos exames laboratoriais? Será que é possível eu ter diabetes e não ter sintomas? Será que é possível, eu só para ter diabetes eu preciso ter sintomas? E uma vez que deu alterado o exame laboratorial, eu refaço e não dá, isso é diabetes? Não é? Então há muita confusão com relação a isso, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem uma coisa interessante aí nesse tema, e esse dogma do que o diagnóstico é irreversível. É claro que ele ainda persiste, mas recentemente saiu um estudo japonês com pacientes até 6 anos de diagnóstico submetidos a uma orientação de dieta low carb, realmente muito baixa concentração de carboidratos, que tiveram uma perda de peso significativa. E esses pacientes com até 6 anos de diagnóstico, alguns deles apresentaram reversão do quadro de diabetes. Isso é um paradigma que ainda precisa de estudos mais robustos para ser quebrado. A gente não pode aqui afirmar que é possível reverter o diabetes. Mas a gente sabe que existe uma condição anterior ao diagnóstico, que é o pré-diabetes, ou a chamada intolerância à glicose, que pode sim ser manejada de tal forma que o indivíduo não evolua para se tornar diabético e possa até regredir ao normal. E nesse aspecto é que entra a questão dos sintomas. O diabetes é uma doença silenciosa, assim como é a hipertensão, e muitas vezes o diagnóstico vem tardiamente. Infelizmente, a gente às vezes, quando faz o diagnóstico, nós já, no exame físico, já notamos o paciente com neuropatia diabética, ou seja, uma complicação de 5, 6 anos de doença. Então, realmente o diagnóstico foi muito tardio. E os sintomas, quando aparecem, são sintomas muitas vezes de descompensação. Então você tem muita sede, o paciente urinando muito, o paciente que está perdendo peso apesar de comer mais, o paciente com uma fraqueza, com a visão turva, mas que não se apercebe disso. Às vezes os sintomas duram 2, 3 meses para que ele resolva ir, às vezes, a um atendimento, às vezes até uma farmácia fazer um HGT e se deparar lá com uma glicemia de 600, como a gente às vezes recebe nas emergências, pacientes recém-diagnosticados, né? Diagnosticados naquele momento, não é tão recém, é como abrir uma garrafa de refrigerante, destampou, mas a diabetes já estava lá. Então é importante frisar que é uma doença silenciosa, que precisa de prevenção, que precisa ser
se antecipar aos fatos, né? Se tem histórico familiar, se está acima do peso, se tem alguma condição, está usando corticoide, existem condições que a gente sabe que aumentam esse risco e, portanto, precisam ser vigiadas mais de perto. Mas é importante que as pessoas tenham a noção. Existem sintomas, mas quando esses sintomas estão presentes, muitas vezes o diagnóstico eu costumo também dizer aos meus pacientes, você já chegou aqui devendo, meu amigo, então você tem que pagar a conta que já está estabelecida. E não é a conta da minha consulta, a conta do seu diabetes que já estava aí lhe cobrando. E é interessante essa sua explicação, porque deixa claro para as pessoas a ideia de que você não vai esperar os sintomas. Então, essa sintomatologia, ou seja, que a gente está muito acostumado, aumento da sede, perda de peso, fraqueza, a quantidade de frequência do xixi aumenta, ou o volume do xixi também aumenta, vão aparecer já de maneira mais tardia. Então, essa condição da glicose alterada, essa condição de diabetes já poderia ter sido resolvida muito antes. Exato, né? exato. E aí vale a pena as pessoas fazerem suas avaliações de rotina com seus médicos de rotina. E a avaliação de rotina não significa necessariamente exames de rotina, mas uma avaliação clínica de rotina. E aí pacientes acima do peso, pacientes tabagistas, pacientes que têm histórico familiar de diabetes, esses pacientes precisam ser olhados com um pouco mais de cuidado, até para que a gente consiga fazer esse trabalho preventivo. Muitas vezes o paciente que vai começar os primeiros sinais de resistência insulínica, de uma tendência a ter uma glicose um pouco mais aumentada, que poderia talvez estabilizar ou reverter ou até adiar aquele diabetes em vários anos. Né? Exato. A gente tem condições, por exemplo, que tornam o ambiente diabetogênico, como é, por exemplo, a síndrome de ovário policístico. Né? Você tem uma condição de resistência à insulina, com um desvio aí de produção de hormônios femininos para hormônios masculinos, um hiperandrogenismo, um excesso de hormônios masculinos na mulher, e que está associada a condições metabólicas como sobrepeso, hipertensão, diabetes, porque a síndrome metabólica que está presente no diabetes está presente também na síndrome de ovário policístico. Então, se é uma mulher e ela tem sintomas e sinais de síndrome de ovário policístico, muita acne, pele oleosa, pelos em áreas chamadas androgênicas, face, o bigode, a barba, na mama, nas costas, pelos que diferem muito da característica familiar. Então, e ela tem uma irregularidade menstrual, que é o ponto central desse diagnóstico. Então, ela precisa também investigar o seu perfil metabólico para saber se não há um diabetes ali subjacente ou mesmo um pré-diabetes que precisará ser manejado de tal forma que evite essa doença de chegar. E essa paciente acaba indo muito para a ginecologia, né? Porque uma das queixas, às vezes, é a questão da irregularidade menstrual, né? Isso. Então, às vezes ela tem um sobrepeso, mas aquele sobrepeso já acompanhava ela há algum tempo. E aí ela começa com a irregularidade menstrual e vai para o ginecologista. Então, acaba sendo um paciente que é meio, assim, compartilhado entre a endócrina. Muitas vezes ele vem do ginecologista para a gente, para que a gente entre aí no auxílio desse manejo clínico somente da parte metabólica, porque são pacientes que têm um perfil metabólico alterado. Normalmente, elas apresentam sobrepeso ou obesidade. E aí não só a questão do atraso menstrual, mas essa questão da resistência à insulina, a possibilidade do diabetes, que é um paciente que vai precisar ser acompanhado. Né? Vai precisar, e dentro do tratamento, a gente tem uma droga que faz o perfil, tem um perfil interessante, que é a metformina, porque ela ajuda no tratamento da síndrome de ovário policístico e ajuda na prevenção de diabetes. Então você tem aí um casamento perfeito. Apesar de ser uma paciente que acaba sendo dividida por duas especialidades, mas talvez uma monoterapia, uma única droga, vai conseguir resolver mais ou menos as duas coisas, né? Atuar bem nos dois processos. E é um paciente interessante porque é um paciente que às vezes fica meio perdido de saber para onde ir, né? Então, muitas vezes acaba chegando no endócrino através do encaminhamento da ginecologia, né? Sim, ela normalmente procura primeiramente o ginecologista porque ela ficou sem menstruar 2-3 meses. Ou às vezes o dermatologista porque ela está com espinha e com excesso de pelos. E aí o quebra-cabeça vai se formando. Ela termina chegando no endócrino já e a gente completa esse quebra-cabeça quando faz a detecção que há claramente resistência à insulina, que há hiperandrogenismo, e a gente vai então compor nesse tratamento.
E é interessante que é um tratamento relativamente simples, depois de estabelecido o diagnóstico, e que muda muito o perfil desses pacientes, né? Não só o perfil metabólico, mas a qualidade de vida de uma maneira geral. Exato. Né? E muitas vezes muda um dos pontos que é bastante desejado pela paciente com ovário policístico é engravidar. Né? Então, à medida que você faz essas alterações e ela perde peso e todo esse quadro metabólico melhora, o perfil de fertilidade dela melhora e ela consegue engravidar. Então, lembrar os pacientes que, porventura, têm um excesso de peso, acne, regularidade menstrual, dificuldade para engravidar, essa paciente é uma forte candidata a uma síndrome do ovário policístico. Exato. Deve fazer a consulta com o seu ginecologista, mas também talvez procurar uma avaliação do endócrino. Perfeitamente. Né? Para a gente conseguir fazer uma avaliação fazer adequada. Essa tabelinha aí. Interessante, importante. E ainda sobre a questão do diabetes, eu queria só pontuar uma coisa importante sobre a questão do tratamento. A gente acaba pedindo alguns exames, né? A glicemia acaba sendo um exame muito comum, as pessoas procuram. E há uma certa confusão entre a glicemia capilar, que é aquela que a gente fura no dedinho, e a que a gente faz no laboratório. É a mesma coisa, é diferente, uma é melhor do que a outra. Apenas uma medida a gente consegue dar o diagnóstico, precisa de algum outro exame, alguma coisa mais específica. E outra coisa importante, eu faço uma medida agora que deu alterada, daqui a algum tempo eu faço outra que deu normal, e aí como é que eu procedo com relação a isso? É muita confusão, né? É verdade, e é importante que a gente faça essa separação, deixando cada etapa bem definida. O rastreamento muitas vezes é feito pela glicemia capilar, né, pelo HGT, que pega ali uma grande população, você está num evento de prevenção de saúde, então você faz o HGT, muitas vezes as pessoas já estão alimentadas, mas existem os parâmetros onde a gente vai avaliar, mas se o indivíduo fez uma glicemia em qualquer horário do dia, alimentado ou não, e deu acima de 200, ele tem uma alta chance de ser um paciente diabético. Então é um paciente que precisa ser dado uma sequência para a realização da glicemia laboratorial, chamada glicemia plasmática, que tem um parâmetro definido para o diagnóstico de diabetes em 126 em 2 amostras separadas. E normalmente a gente orienta que essas amostras não sejam assim hoje e amanhã, mas seja na próxima semana ou com 15 dias. Você repete. E hoje uma ferramenta importantíssima no diagnóstico, já era uma ferramenta importante no acompanhamento, mas hoje também no diagnóstico é a hemoglobina glicada. Hemoglobina 1C ou hemoglobina glicosilada, como tem vários apelidos para esse exame, mas na verdade é um exame que faz uma média da glicemia nos últimos 90 dias. Então a gente tem uma foto que é a glicemia capilar ou em jejum e tem um filme que é a hemoglobina glicada. Então você olha a foto e olha o filme. Se eles estão dizendo a mesma coisa, então você tem aí fechou o diagnóstico, você tem 2 exames, estão lhe dizendo a mesma informação. Então é importante que as pessoas saibam que essas etapas são necessárias. Fez o rastreio com o HGT, mas vai ao laboratório, vai ao médico, ele vai orientar, vai ao laboratório colher uma glicemia de jejum e juntamente uma hemoglobina glicada. E às vezes a gente lança mão do teste de tolerância oral. Você pegou uma glicemia de 110 e tem uma glicada de 5,7, ali batendo na trave. Então, faz um teste de tolerância oral. Se esse teste de tolerância oral for normal, você reavalia esse paciente daqui a 90 dias e vai acompanhando. Faz as medidas de mudança de estilo de vida, porque ele já deu uma sinalização. O sinal amarelou. Então, atenção, pare de fazer alguma coisa errada. E aí, na sequência, essa glicemia começou a subir, então pode ser um pré-diabetes ou realmente um diabetes que não foi ainda flagrado, mas que você já está ali monitorando para não deixar o barco seguir sem rumo. Até porque a própria mudança do estilo de vida, ou seja, aquele paciente mais sedentário que começa a fazer uma atividade física, tem uma redução de peso, melhora a dieta, por si só isso também já vai reduzir os valores basais dessa glicemia, né? Tanto para quem está ali naquela faixa limítrofe, mas para quem também já é diabético, né? Porque a gente, às vezes vê o paciente está fazendo determinada medicação, determinada dose de medicação, mas quando adota um estilo de vida mais saudável, a tendência é que às vezes até a gente consiga diminuir um pouco aquelas doses. Você poupa remédio, né? Poupa recurso, tanto do paciente como do sistema como um todo. Então é fundamental
tá na base do tratamento a mudança de estilo de vida, que é alimentação adequada e exercício. Não há como suplantar isso. Existem drogas excelentes, mas nenhuma casa se constrói sem alicerce. Então, a base do tratamento, o alicerce do tratamento é realmente a dieta e o exercício. E muitas vezes a gente vê uma recusa dos pacientes em aceitar o diagnóstico, né? Chega com a glicemia alterada, às vezes sem sintomas, né? Mas já chega com a glicemia alterada, se pede lá uma hemoglobina glicada também, vê alterado, mas o paciente ainda fica relutante em aceitar o diagnóstico. Esse processo de negação, né? A diabetes tem uma resistência enorme de aceitação, o que dificulta muito, porque a gente sabe que à medida que o indivíduo se engajar mais no tratamento, a gente vai ter um resultado melhor. E muitas vezes ele até começa o tratamento, mas para quando a glicemia dá normal. O medo da hipoglicemia, que às vezes é algo assustador para alguns pacientes e realmente não é uma sensação agradável para ninguém, mas isso às vezes afugenta que as pessoas continuem se tratando. Mas como você bem frisou no começo da sua fala, a hipoglicemia era muito mais associada com medicações menos modernas. Hoje é um pouco mais difícil da gente conseguir... Exato, hoje você consegue tratar o paciente às vezes sem um risco, né, de hipoglicemia. Drogas que são faz um zero de maior, risco. Né? Às vezes não faz também, para quem faz insulina, não faz aquela correção da madrugada e isso antecipa um pouquinho e você consegue fazer esse manejo, né? Hoje é menos provável você ter esses pacientes fazendo hipoglicemias até pela questão da qualidade e da evolução das drogas, né? Perfeito. E aí a gente comentou sobre a questão da síndrome do ovário policístico associado com o diabetes e uma relação muito intensa também da obesidade com o diabetes, né? Hoje a gente tem um entendimento do que é síndrome metabólica, né? Porque acaba se vendo obesidade, dislipidemia, hipertensão e diabetes, né, como sendo manifestações da alteração metabólica daquele paciente, né? Tudo dentro de um mesmo contexto, né? E realmente a epidemia de obesidade ela é bem maior até do que a epidemia de diabetes. Isso no mundo todo. O Brasil, infelizmente, não está fora disso. Nós temos índices alarmantes de sobrepeso desde a infância até a idade adulta. Essa transição da desnutrição para a obesidade ocorreu de maneira muito atabalhoada. Então, mal a gente corrigiu a desnutrição, já chegou obesidade. Então, você tem indivíduos obesos, mas sarcopênicos. Então, porque ele era desnutrido, mas ainda engordou em cima por conta de uma alimentação equivocada, um erro na correção, né? E a gente percebe isso assim, um traço cultural nosso importante aqui no Nordeste, principalmente, eu acho talvez porque a gente passou por momentos difíceis na história da formação da nossa região. Então, por exemplo, a gente... as mães, né? Eu lido muito com as crianças, então as mães sempre acham bonitinho, quanto mais gordinho, mais bonito, cheio de dobrinhas, né? Então sabe que aquilo ali é um potencial paciente para endocrinologia. O boneco da Michelin. O boneco da Michelin, né? O boneco lá dos caças fantasmas. E o hábito da criança chorar. Então chorar é igual a fome. Então é muito comum as mães, chorou, comi, chorou, mamadeira, chorou, mamadeira. Além, obviamente, da introdução de fórmula infantil de maneira precoce, né? Então, hoje a obesidade infantil é uma preocupação muito grande da pediatria, né? Sem dúvida. Então, e a gente percebe... da própria amamentação, porque o erro começa lá, às vezes, né? A retirada da amamentação mais cedo é mostrado que ao longo dos 2 primeiros anos aumenta o ganho de peso. Além do ganho de peso, assim, problemas alérgicos, problemas associados à propensão a maiores infecções, obesidade. Cáries também, problema dentário importante, né? Porque eu tento explicar para as mães que o esforço que o bebezinho faz para mamar, aquela dificuldade, faz com que o bebê canse. Então o bebê cansa e para de mamar. Esse é o sistema de saciedade primitivo, né? Porque esse sistema de saciedade que a gente tem hoje como adulto, ele é mais sofisticado, ele vai aparecer depois. Quando o bebezinho está na mamadeira, ele movimentou o leite escorre, movimentou o leite escorre. Então vai ali, é muito pouco. Exatamente. Então ele vai ali até encher a pança realmente. E aí o que acontece é que a gente vê essa obesidade, inclusive uma obesidade que quando estabelecida na infância, adolescência, é muito mais difícil de você tratar lá na fase adulta, porque é uma gordura um pouquinho diferente dessa gordura que a gente adquire na fase adulta, né? A estatística mostra que 50% dessas crianças se tornam adultos obesos, né? Então você carrega aí, e uma coisa que a gente acabou não comentando, quando você comentou, as pessoas estão vivendo mais tempo. E aí, os anos de exposição, tanto à obesidade como à diabetes, são maiores, né? São de
maior tempo, e isso traz consequências mais danosas. Então, é importante a gente cuidar dessa obesidade na infância, na adolescência, porque é muito tempo para se expor, e aí a gente tem o link com alguns tipos de câncer relacionados à obesidade, próprio câncer de mama, câncer de intestino, que se a gente trabalha a obesidade lá na base, nós vamos reduzir índice de câncer de mama lá na idade adulta. E acaba que a obesidade é um fator de risco para tratamento qualquer agravo, né? Porque o obeso é um paciente pró-inflamatório, né? É uma condição mais inflamatória do que uma situação comum, né? Então, aquele excesso de gordura vai causar muitas alterações metabólicas, né? Isso, hoje, um conceito que a gente hoje domina, porque entendemos que a célula gordurosa não mais como uma célula de preenchimento, né? Ou seja, ela não está no corpo apenas para ocupar espaço. Ela é metabolicamente ativa, ela produz substâncias do bem, substâncias do mal, e nessa guerra há uma inflamação constante. E a gente percebeu isso de maneira muito clara quando estivemos diante da Covid, né? O mau resultado de pacientes obesos que inflamavam muito mais, que tinham doença mais grave, e que a gente teve que aprender a lidar com isso numa velocidade meteórica, né? Porque a Covid trouxe ensinamentos vários, mas a gente realmente tem que pegar o legado positivo dessa moléstia para agregar no nosso conhecimento médico. Mas a obesidade é sim uma condição de inflamação. E isso leva a uma série de outras doenças também carreadas pela inflamação. E hoje o que a gente vê muito com a obesidade, se passou um hiato muito grande, a gente tinha durante algum tempo basicamente dietas, né, mudança do estilo de vida, algumas medicações que poderiam acelerar o metabolismo, que hoje inclusive já há uma restrição muito grande para aplicação, ou o advento das cirurgias para uma população mais específica, né? Mas hoje, nesse meio do caminho, apareceram algumas outras medicações mais modernas, depois do próprio conhecimento que se tem sobre a questão do entendimento da obesidade, dos mecanismos, da saciedade. Então, algumas medicações que podem, inclusive, inibir o apetite desses pacientes, que é um grande problema que se tem para esses pacientes obesos, mas que tem resultados importantes, ótimos, excelentes, mas talvez uma supervalorização desses resultados por alguns pacientes, né? Exato. É importante, Paulo, a gente fazer essa ressalva, né? Há sempre a busca pela pílula mágica, pelo o remédio que vai resolver. Eu não quero ter problema, eu quero ter solução. Eu vim aqui, o paciente chega muitas vezes para você e diz: eu vim buscar uma solução, não me traga problema, não me mande fazer o que eu não gosto. Então, não sou eu que digo isso. Albert Einstein já disse lá atrás: se você quer um resultado diferente, você vai ter que fazer algo diferente. Porque se você fazer a mesma coisa, o resultado nunca vai ser diferente daquilo. Então, as drogas têm ajudado, sem dúvida. A cirurgia bariátrica ajudou e ela trouxe um legado no tratamento da obesidade que passou agora a ser rivalizado com as drogas que estão chegando. A gente tem pelo menos 2 drogas esse ano ainda devem estar sendo comercializadas, que fazem reduções de 15% a 20% de peso, que é uma perda muito considerável e bem acima dos 5% a 10% que a gente tinha antes com as drogas habituais. Mas em nenhum tratamento, até na cirurgia bariátrica, a mudança de estilo de vida deixou de ser necessária. Ela é imprescindível. Então, se o indivíduo acha que ele vai operar o estômago, vai manter a cabeça de gordo e ele vai ficar com um peso normal, é um ledo engano. E a gente vê na prática, e aí os cabelos brancos e essa trajetória de 25 anos de medicina nos fazem enxergar a repetição daqueles filmes de sessão da tarde que a gente viu 1000 vezes. A gente vê no dia a dia do consultório pessoas que fazem o VW, emagrecem, engordam, e aí vão se machucando, né? Porque a célula de gordura ela não desaparece, ela murcha. Ela está na expectativa que você dê bobeira e ela volta a crescer e volta a produzir as substâncias do mal, e as substâncias do bem não tem tempo nem de acordar às vezes. Então, é fato que as drogas estão chegando, vão trazer uma grande melhora.
tem um limitante, que é o custo, o alto custo, mas tem um resultado realmente impactante. Nós temos que trazer essas tecnologias para mais pessoas, e isso vai ser uma tarefa que as sociedades, as instituições de saúde, sejam públicas ou privadas, vão ter que pensar, porque nós estamos diante de um problema grave que está ligado a uma série de outros problemas, que é a obesidade. Ou a gente trata bem a obesidade, ou nós vamos estar tratando as consequências da obesidade, que são inúmeras, inclusive os cânceres. E é importante destacar sobre essas medicações que são possíveis, aí, que chegam a diminuir 5% a 10% do peso, que elas precisam ser utilizadas durante um tempo razoável, porque também não adianta você querer usar durante aquele tempo e depois parar, e associado com essa mudança do estilo de vida, porque senão você vai voltar a ganhar o peso. Até os pacientes que fazem a cirurgia bariátrica também, depois de algum tempo, se não tiverem um certo cuidado, eles voltam alguns ficam ganhar mais peso, doentes, né? do que eram antes, né? Porque não se cuidam, e aí tem as hipovitaminoses, tem a sarcopenia pela falta do exercício, não desenvolve massa muscular, que não vai ajudar a manter esse peso, né? A anemia, que acaba sendo uma complicação importante desses pacientes com cirurgia com bariátrica. uma qualidade de vida que se você for analisar em alguns casos, é bem pior do que quando ele estava com peso elevado. E eu tinha um professor de psiquiatria que ele fazia as avaliações dos pacientes que iam ser submetidos à cirurgia bariátrica lá no HC, né? O HC, o Hospital das Clínicas, foi um dos primeiros centros de cirurgia bariátrica. E aí, boa parte dos protocolos que a gente segue hoje, alguns a gente deve lá ao pessoal, o grupo do HC. E eles montaram uma equipe de psiquiatria junto com os cirurgiões, porque precisavam trabalhar muito bem a cabeça dessas pessoas. Porque eles identificavam, por exemplo, já naquela época, a gente está falando algumas décadas atrás, que esses pacientes às vezes tinham uma compulsão alimentar também, né? E aí quando você tirava isso pela cirurgia, eles iam ter compulsão por alguma outra coisa, às vezes problemas psiquiátricos associados, e a pessoa tem que estar muito ciente disso. E né? Isso ainda é uma realidade, né? A gente tem pacientes pós-bariátricos que são alcoólatras, que é a forma que ele encontrou de satisfazer aquela compulsão, que era realmente o problema, não era o fato do estômago ser maior ou menor, era a compulsão alimentar. E isso é um fator importantíssimo e precisa ser alertado isso, porque eu digo sempre ao paciente que me procura, muitas vezes já na etapa final, eu vim aqui para obter um laudo para a cirurgia bariátrica. Às vezes é um paciente que eu acompanhei, então já sei a trajetória dele, eu fico muito mais à vontade. Muitas vezes é um paciente que vem 2 ou 3 consultas e que eu tenho pouco tempo para avaliar qual é a aptidão desse paciente para uma mudança tão drástica. Isso. E vejo muitas vezes que a cabeça das pessoas não está realmente pronta. E esses resultados a gente vê depois, que ele não obtém o êxito total da cirurgia. E outra coisa que a gente vê também, falando dessa questão de cabeça, de comportamento, são aqueles pacientes que são sobrepeso, que às vezes não tem tempo de ir para academia ou não querem ir para academia e começam a usar as medicações para obesidade para reduzir peso, né? Que é um uso talvez inadequado, não seria a aplicação. O tratamento farmacológico ele tem uma definição, né? O IMC, pelo menos acima de 27, é que caberia algum tratamento farmacológico. Mas, sem sombra de dúvida, esse critério ele nem é lembrado às vezes, né? Então isso precisa também ficar claro. Nossa profissão, nós temos um compromisso ético e informar também faz parte do nosso dia a dia, né? Trazer essa informação com a veracidade e a qualidade. Existem critérios para se tomar remédio para perder peso e o principal deles é o IMC acima de 27, ou realmente uma condição que demande uma medicação, como uma compulsão alimentar, e muitas vezes o critério do peso não vai ser atingido, mas o comportamento ou vai ser medicado ou não vai conseguir realmente uma mudança. Mas há necessidade de usar esses critérios adequadamente. E se alguém tiver alguma dúvida sobre IMC é um cálculo que a gente faz levando em consideração a massa corporal do paciente e a altura. A gente faz as contas e aí vê esse índice de massa corpórea é o que a gente usa para decidir isso. E uma coisa importante que vale a pena uma avaliação clínica criteriosa é porque às vezes um paciente pode
ter um IMC limítrofe, mas você opta por iniciar ou não a medicação, porque também esse paciente tem vários fatores de risco associados, e aí ele pode se beneficiar com isso. Então, o que às vezes funciona para a vizinha, não funciona necessariamente para outra vizinha. Então, é importante essa avaliação clínica individualizada. Né? Isso é muito comum, e você lembrou bem esse aspecto, porque teve um tempo que a gente chamava de a ditadura do IMC, porque o IMC ele tem uma falha importante, que ele analisa altura e peso, mas ele não analisa composição corporal. Né? Então, você tem o exemplo clássico disso, Arnold Schwarzenegger, quando fazia aqueles filmes Conan, Bárbaro e tal, tinha um IMC de 36, só de osso e músculo. Né? Então, você vai fazer uma cirurgia bariátrica para ele, porque ele tem um IMC de 36. Ele entraria no critério de obeso morto. Obesidade grau 2. Ele chegou a 3, 4% de gordura no corpo. Né? Exatamente. Ele tem 21, 22, ele chegou a 3, 4%. Então, esse critério também a gente leva em consideração. Hoje, a gente tem muito mais acesso a esses dispositivos para avaliação corporal que vão compor o nosso critério clínico para tomar a decisão. É claro, a gente usa o IMC como uma referência, mas tem outros detalhes que no dia a dia a gente vai justamente fazendo essa soma para definir. Esse paciente merece tratamento farmacológico ou não. Vou usar remédio para aquele, não vou usar para esse. E, assim, esse assunto da obesidade me lembrou muito a questão de metabolismo, porque acaba estando no cerne dessa questão de obesidade. E aí metabolismo me remeteu agora à glândula tireoide, que eu acho que é um assunto que a gente não pode deixar de comentar. Verdade. Assim. Eu estou tentando só dar o gancho para não achar que o corte foi tão abrupto assim. Mas sobre essas questões metabólicas está a tireoide, que inclusive no passado se usava medicação para a tireoide, para o T3 foi muito utilizado para emagrecer, né? Acho que há uma demanda muito grande ainda do consultório também da endocrinologia, as queixas de tireoide. Não há talvez também uma supervalorização no sentido de que o que a gente observa hoje, os pacientes sem fatores de risco ou sem histórico familiar importante querem incorporar no seu check-up, que eles chamam, naqueles exames de rotina, também sempre dosar os hormônios da tireoide, às vezes fazerem ultrassons de tireoide, acham um nódulo que é inespecífico. Isso. É uma confusão e acaba parando isso lá no consultório da endócrina. Como é que a gente pode, sem dúvida, talvez sistematizar assim, as informações para esse público? A tireoide é uma glândula que tem total pertinência nessa questão do metabolismo, porque o hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona menos do que ela deveria funcionar, produzindo menos hormônios do que ela deveria produzir, ele deixa o nosso metabolismo mais lento, e isso habitualmente leva a consequências metabólicas, como aumento, por exemplo, do colesterol e triglicerídeo, uma retenção de líquido, um aumento discreto do peso, e aí vale essa ressalva, é discreto realmente. Raramente você vai pegar um paciente que ganhou 5, 10 quilos por conta do hipotireoidismo. Embora que o hipotireoidismo leva a culpa, e nós já vimos isso até em rede nacional, o hipotireoidismo levou a culpa do peso. Teve um jogador de futebol, né, aí famoso, então, que disse que era o hipotireoidismo, né? Mas, na verdade, é uma situação que a gente entende que há um excesso, né, porque a ultrassom, ela virou quase que sistemática. Eu digo aos pacientes, tem uma frase que toda semana eu escuto no meu consultório, seja ele na rede pública ou na rede privada, é a seguinte: o meu ginecologista pediu os exames de ultrassom de mama, endovaginal e tireoide e achou um nódulo. As mulheres são campeãs em presença de nódulos, porque é uma frequência muito alta de nódulo de tireoide em mulher. Mas esse aspecto de fazer um ultrassom de forma disseminada, assim como nós temos visto, levou na Coreia os cirurgiões de cabeça e pescoço a ir na televisão pedir, pelo amor de Deus, parem de pedir ultrassom. A gente não tem como operar as pessoas, porque estão surgindo diagnósticos desnecessários e cirurgias muitas vezes desnecessárias, porque às vezes entra aí numa
uma pirueta na cabeça porque tem um nódulo, porque aquele nódulo pode ser câncer, e na imensa maioria, mais de 95% dos casos desses nódulos são nódulos benignos que não vão requerer nenhum tratamento. Mas até que isso se sedimente na cabeça das pessoas, a gente leva 2 ou 3 consultas para realmente acalmar talvez a pessoa. palavra nódulo, assim, a palavra nódulo assusta muito, né? Quando você vê nódulo, assim, nódulo na tireoide, pronto, isso aqui é câncer que nódulo e tumor. A palavra tumoração que dá pra gente, assim, falando de maneira muito grosseira, significa caroço de qualquer coisa, exato. Né? E a tireoide tem essa característica de ser uma glândula com até um apelo estético às vezes, né? Porque ela fica bem no centro do pescoço. Então, quando surge um bócio, é facilmente visto. Então, é interessante que a gente pesquise naqueles pacientes com história familiar, aí entrando justamente, é para todo mundo? Não é para todo mundo, mas o indivíduo é obeso, o indivíduo é diabético, ele tem já uma outra endocrinopatia, ele é um diabético tipo 1, ele tem vitiligo, ele tem situações que vão nos fazer chamar a atenção para pesquisar um problema tiroidiano. A causa mais comum que eu recebo, talvez, para pesquisar se é um problema de tireoide ou não, é a dificuldade de perder peso. E aí, por isso que eu disse que o link da tireoide está realmente com a questão metabólica. Então, a dificuldade de perder peso é uma coisa do hipotireoidismo? Em alguns casos, sim. Mas na imensa maioria das pessoas, a tireoide está normal e ela não tem culpa nesse aspecto. E a culpa normalmente está entre a minha mesa e a cadeira, né? Está ali no paciente que não está fazendo o dever de casa. Né? Mas o hipotireoidismo é uma condição muito frequente no nosso dia a dia e um tratamento simples, né? Porque a reposição do hormônio que você faz hoje via oral, uma droga barata e efetiva, e que os indivíduos conseguem normalizar a tireoide ali dentro de 4, 6 semanas, na grande maioria dos casos. Você não tem muitas complicações nesse tratamento. No outro lado da moeda tem o hipertireoidismo, que é quando a tireoide funciona mais do que ela deveria, produzindo mais hormônios, e aí há um comportamento bem diferente, né? Já daquele indivíduo mais paradão, mais indisposto, é um indivíduo elétrico, agitado, que mal consegue sentar, que não dorme, que treme, que o coração está acelerado. Então, o hipertireoidismo ele faz o indivíduo buscar ajuda bem mais cedo. Às vezes tem um acometimento ocular na doença de Graves, por exemplo, ou o bócio mais pronunciado. Então, é mais fácil um paciente hipertireoideu chegar mais rapidamente no consultório do que um hipotireoideu, porque passou, às vezes, por ser um depressivo, por ser uma paciente que está com anemia, ou por ser um relaxado. A gente sabe que, às vezes, a doença está ali dando a carteirada, mas ninguém está vendo. Então, até porque essas alterações assim, de comportamento e de humor faz parte da semiologia psiquiátrica, né? Pesquisar problemas da tireoide, porque você pode justamente ir do hipertireoidismo para um quadro mais elétrico, paciente mais ansioso, às vezes alguns tremores, dificuldade para dormir, e do hipotireoidismo aquele paciente mais lentificado, sonolento, apático, né? E aí muitas vezes, na verdade, dificuldade de memória, às vezes, porque ele não se concentra bem, então déficit de atenção, o que hoje está na moda, o TDAH, às vezes pode ser o hipotireoidismo, mas faz parte da investigação clínica. Muitas vezes o paciente perde um tempo quando deveria fazer uma avaliação com endócrino. Né? Esse pulo, às vezes, é bem complicado, né? Mas o hipertireoidismo também é uma doença um pouco mais difícil de tratar, mas que tem uma resposta boa ao tratamento com medicamento oral. E nos casos onde a gente não consegue realmente tratar, aí nós vamos recorrer ao iodo radioativo ou à cirurgia. Depende de caso para caso, depende do tamanho da tireoide, se tem acometimento ocular ou não. E essa decisão a gente faz junto com o paciente também, e muitas vezes com a família também. Individualizando os casos. Isso, né? Exatamente. Mas assim, também sem nenhuma recomendação clara, se você não tem fatores de risco, não tem sintomatologia, de ficar fazendo pesquisa de pacientes jovens, sem nenhum tipo de queixa, entre 20 e 30 anos, extremamente saudáveis, estão indo bem na faculdade, estão indo bem no trabalho, praticam atividade física sem dificuldade, tem um sono bom. Então, são pacientes que normalmente não vão se encaixar no perfil daqueles que precisam de uma investigação, né? De tireoide, né?
E a ultrassonografia de tireoide com indicação clara também, né? Para você não ficar de repente achando coisas que... É preciso acabar essa panaceia, né? De fazer exames em demasia, porque isso gera muitas vezes transtornos à vida das pessoas. Nem todo mundo sabe lidar com a descoberta de um nódulo que muitas vezes é totalmente inocente, um cisto tiroidiano que não tem quase nenhum acometimento patológico. Se você descobre que tem um cisto, dependendo da maneira que for informado para você, às vezes, até no momento da ultrassonografia, até a coisa apaziguar na cabeça leva um tempo. Aí aumenta muito a ansiedade, a preocupação do paciente. O paciente acha que tem uma doença mais grave. Muitas vezes só vai se convencer se fizer um outro exame mais específico. Muitos desses pacientes acabam fazendo uma punção sem necessidade nenhuma, submetendo a um risco da punção. Pois é, com um nódulo muitas vezes de meio centímetro ou menos, Hoje a gente tem uma ferramenta que é uma classificação estabelecida pelo Colégio Americano de Radiologia ou pela Sociedade Europeia, que diz os parâmetros ali, o tamanho do nódulo e que nódulo a gente precisa puncionar, porque até 2017 o critério era só tamanho. Então, imagina um monte de punção que a gente fez desnecessariamente. Então, a medicina evolui e a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia para melhorar justamente a utilização dos recursos. E tem alguns colegas radiologistas que já estão tendo um cuidado que eu acho muito, muito louvável, importante, que no laudo da ultrassonografia eles já colocam os tamanhos, as classificações isso. E já a indicação do Colégio de Radiologia, né? Já a sugestão, exatamente. Acompanhamento, repetir com 6 meses, isso. Acompanhamento com 1 ano. Né? Então, porque isso já, inclusive, facilita a conversa com o paciente. 4 mãos, né? E a medicina tem essa característica porque ninguém é dono da verdade e a gente tem essas parcerias e essas interações com outros colegas das outras especialidades, porque aí você vai somando esforços e o benefício no final é do paciente, aquele que está realmente precisando da nossa ajuda. E assim, sempre essa troca de experiências é fundamental, são visões diferentes, realidades diferentes, mas eu acho que eu quis pontuar, assim, acho louvável essa questão que eu já tenho pego em alguns laudos, essas informações facilitam muito essa conversa com o paciente, né? E o grau de ansiedade já reduz muitas vezes mais de 50%. O Dr. Google ajuda, porque ele vai lá no Google, pesquisa e já olha lá e já fica mais fácil. Né? Que é uma ferramenta que as pessoas usam muito, né? E é importante a gente salientar. Existe muita informação lá, porque hoje as inteligências artificiais também têm uma riqueza de informação muito grande, mas saber o que fazer com aquela informação é que muda a trajetória, né? Além da questão de garantir a qualidade da fonte da informação, muitas vezes também a questão da interpretação da informação, né? Porque a pessoa pode até ler, mas tem uma dificuldade de interpretar aquilo. E aí eu acho que assim, conhecimento é válido, o paciente tem que se informar sobre tudo, mas eu acho que a conversa franca com o seu médico assistente, eu acho que ela é a fundamental, né? E essa relação é uma relação muitas vezes de confiança, né? Que se estabelece ali no rapport com o paciente, e é importante que ele possa realmente depositar no médico aquela confiança para que o médico possa conduzir o tratamento dele. E, doutor André, a gente falando sobre a questão de planejamento para o futuro, de uma vida mais saudável, mudança do estilo de vida, de envelhecimento, a gente lembra de uma condição que acomete muito, principalmente o pessoal na idade geriátrica, que é a osteoporose, né? Existem alguns mitos também sobre a questão da osteoporose. Estou com dor, né? Tem a ideia de dor com osteoporose, né? Se é a minha osteoporose, eu estou com osteoporose. Talvez não seja bem assim, né? E aí, tem alguma maneira da gente conseguir, talvez, retardar, evitar, prevenir a osteoporose? Ela vai chegar independente de qualquer coisa? Como é que a gente pode lidar com isso? Na verdade, sim. A osteoporose entra naquele rol das doenças silenciosas também, né? Mas a prevenção, ela começa lá na adolescência. A formação da massa óssea é na adolescência. Então, uma alimentação com uma boa quantidade de cálcio, bem adequada em cálcio, na infância e na adolescência principalmente, naquela transição ali da puberdade, onde você faz o pico de massa óssea, é fundamental. Então, a prevenção da osteoporose começa numa alimentação adequada na infância e na adolescência. Na prática de exercícios, hoje a gente sabe que no mecanismo da osteoporose existem fatores do músculo que vão interferir no ganho, na perda de massa óssea. Então,
a saúde muscular, né, manter uma boa massa muscular, uma musculatura ativa, também é importante nesse contexto aí de linha evolutiva para chegar lá na idade, seja na mulher na menopausa ou nos homens na andropausa, que vão estar mais suscetíveis a essa patologia, mas protegidos porque formaram uma boa massa óssea lá atrás. Durante toda a vida, eu diria até que não só na infância e adolescência. O diagnóstico, muitas vezes, da osteoporose, feito pelo exame da densitometria óssea, ou muitas vezes até pela própria radiografia simples, mas quando você já vê um osso osteoporótico num raio-x simples, você já tem uma doença avançada. E com a densitometria você pode chegar também um pouquinho antes, na fase de osteopenia, que é uma diminuição da massa óssea, mas não ainda com critérios de osteoporose, ou seja, um osso que está mais fraco, mas ainda resistente às fraturas, que o grande problema da osteoporose são as fraturas. É uma doença indolor se não houver fratura. Então é uma doença sem sintomas, né? E a confusão com a osteoartrose, com o famoso problema de junta, é bem comum. E esses dias a paciente me disse que tinha osteoporose no calcanhar. Eu disse, mas como a senhora sabe que tem osteoporose no calcanhar? Existe até um aparelhinho que faz realmente a densitometria do calcâneo, mas a gente praticamente não usa esse aparelho mais. Eu disse, não, mas eu fiz aquele que é na mesma. Disse, então a senhora fez de coluna e quadril, não fez do calcanhar. No calcanhar a senhora deve ter esporão, artrose, tendinite, alguma outra coisa, mas a osteoporose que lá... dói, né? E ela associa a dor à Exatamente. osteoporose, né? Que é muito comum, né? O paciente mais idoso diz, olha, eu tô cheio de dor, eu acho que é osteoporose. Ela pode ter dor por outra coisa, mas a osteoporose, inclusive pode ter osteoporose, mas não vai doer. Exatamente. Né? E quando tem dor, uma fratura vertebral é algo extremamente doloroso e realmente impacta na qualidade de vida da pessoa. A fratura osteoporótica que pode acontecer, seja no fêmur ou na vértebra, realmente traz muita dor. O osso fica mais frágil justamente e mais suscetível às fraturas. Mas é uma doença que, fora as fraturas, ela não tem realmente sintomatologia. E aí uma queda simples, por exemplo, até um movimento brusco, por exemplo, você pode acabar tendo uma lesão importante, dependendo do grau, né? E aí quando está naquela fase da osteopenia, quer dizer, o osso está mais frágil, mas ainda não chegou na condição de osteoporose, já consegue-se alguns resultados ali com algumas medicações, né? A gente tem um algoritmo, uma ferramenta que está adaptada, inclusive, para a população brasileira, chamada FRAX, FRAX. Então, a gente faz alguns cálculos para avaliar, com os dados da densitometria, o risco desse paciente ter fratura em 10 anos. E mesmo, às vezes, com osteopenia, você pode ter um risco aumentado e ter a indicação de começar a tratar ainda na osteopenia. Então, é importante justamente fazer essa questão de não só ver o exame, mas juntar os fatores, idade, peso, todos esses dados que vão estar dentro dessa ferramenta, que vão oportunizar que você trate mais adequadamente quem precisa tratar. Enquanto você não precisa fazer medicamentos que vão modificar isso, você vai fazer suplementação de cálcio, de vitamina D adequadamente, para justamente compor, ajudar na composição dessa massa óssea. Que é o que a gente vê muito, essa reposição da combinação de cálcio com vitamina D para os pacientes nessa faixa, né? Às vezes você vai precisar avançar nesse tratamento quando só essa reposição não for adequada. Os tratamentos mais comuns são chamados os bisfosfonatos, que são disponíveis, inclusive até no SUS, o alendronato, que é uma droga muito boa, que age tanto no sítio da coluna como no sítio do quadril e tem uma efetividade muito boa. Mas existe um tempo de uso adequado para esses medicamentos e esse acompanhamento precisa ser feito também adequadamente, para ver se esse osso está respondendo às medicações. O osso é ativo. E é importante que as pessoas saibam justamente isso. Existe um tempo indicado para essas medicações, principalmente o alendronato e a sua família. Pode ficar tomando indefinidamente, isso. Não. Primeiro, porque precisa saber se o osso está respondendo. E segundo, o osso pode até responder, mas se você também fizer um uso exagerado, às vezes você pode ter um enfraquecimento ósseo. A segurança dos estudos mostra que o tratamento consegue ir até 10 anos, em alguns casos, a maior parte até 5 anos, e que o uso prolongado leva a fraturas atípicas.
Então, você também tem que ter um balizamento disso aí. Ele tem que ter esse acompanhamento mais minucioso. E lembrar de investir na prevenção, né? Então, a prevenção, como você bem falou, começa lá cedo, ainda na adolescência, começo da vida adulta. Prática de atividade física, alimentação saudável, alimentação rica em cálcio, esses seriam os derivados de leite de maneira geral, alguns vegetais folhosos e verdes. Alimentação saudável, atividade física, essa alimentação mais rica em cálcio, e aí isso vai formar esse osso mais forte que você vai perder menos lá na velhice. E a prática do exercício, porque você mantendo massa muscular, você está ajudando também a manter massa óssea. Há uma combinação aí importante disso, e a gente tem que lembrar que esse idoso mais frágil, mais com menor massa muscular, é quem mais está susceptível às fraturas, né? E até a recuperação da fratura torna-se um pouco mais delicada e mais difícil. Então, a importância desse idoso ativo, desse envelhecimento ativo, para prevenir justamente quedas e a possibilidade de fraturas. E aí, lembrando, você bem citou que vai ser uma fratura muito mais difícil e é uma condição de cicatrizar, né? Uma fratura muito mais difícil de cicatrizar e uma condição quase sempre incapacitante. Então, se o idoso tem uma fratura aí de quadril, por exemplo, muitas vezes até a cirurgia é contraindicada. Um grau de morbidade muito grande e o impacto, né? na qualidade de vida também imenso. Então, investir em prevenção, obviamente, e aí fazer o acompanhamento adequado também para que o paciente acabe não chegando naquela fase da osteoporose ou pelo menos retardando o máximo possível essa chegada. Sim. É um exame simples, né? Um exame de baixa radiação, que a indicação de fazer anual ou a cada 2 anos, dependendo do resultado, que não tem um custo muito elevado. Então, é um exame que a gente precisa para determinadas faixas etárias, determinados grupos, que seja feito com uma certa regularidade. Isso até para acompanhar essa evolução, né? Perfeito, para ver se está havendo ganho, né? Isso. Doutor André, queria lhe agradecer muito pela sua presença, foi ótimo. A gente conseguiu passar aqui, acho que mais umas 4 ou 5 horas conversando, mas sei que você é muito requisitado. Tem assunto para uns 5 podcasts. Não, acho que cada assunto desse daria um podcast individual. Verdade. Mas olha, eu queria lhe deixar muito à vontade. Se de repente alguma coisa que a gente não falou, você queira pontuar, ou alguma coisa que a gente falou, você queira dar algum destaque, por favor, fique à vontade. Paulo, eu agradeço também, foi um prazer enorme e realmente a gente lhe parabeniza pela iniciativa de fazer essa contribuição, trazer informações com qualidade, com um foco de educar em saúde. Então, é uma atitude louvável, eu o parabenizo. Agradecer aos meninos aqui do backstage, né, por nos deixarem aqui bem na fita, né, e o som adequado. E lembrar as pessoas que dentro da endocrinologia existe aí uma gama de situações que nós estamos habilitados para acompanhar e que muitas vezes existem muitas promessas de mágica. E dentro da endocrinologia essa é uma conduta não é muito recomendada. Então a gente trabalha com seriedade, trabalha dentro de protocolos, dentro de evidências científicas e também buscando jogar o paciente para dentro dessa responsabilidade, fazendo com que ele entenda a dinâmica da doença, para que ele participe cada vez mais ativamente, né? Empoderar o paciente nesse processo é fundamental para que a gente tenha um sucesso maior nesse cuidado. E eu faço votos que as pessoas busquem realmente. Nós temos em Caruaru um monte de profissionais sérios, mas infelizmente a má prática também está bem alastrada e é importante chamar a atenção para isso. A gente queria agradecer pela sua presença e esse é um dos objetivos principais, acho que do Medcast, é trazer pessoas com formação sólida, com responsabilidade, com ética, que possam esclarecer as dúvidas, trazerem informações sobre a sua prática clínica, orientar as pessoas. Eu acho que essa é a grande missão do programa. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Não esqueçam de curtir lá a nossa página, nossas redes sociais. Esse vídeo, assim como todos os outros, também está disponível nas principais plataformas. E a gente se vê logo mais. Até mais.